conosco, congregamos com eles também. Deus seja louvado. Equivoca-se alguém que pensa que eu me sinto alguma coisa por ser o pregador oficial da noite. Aleluia. Equivoca-se. Eu me sinto menor do que o vermezinho de Jacó. E ele é o pai dos judeus. A Bíblia diz que são eles os galhos da oliveira natural. Eu sou os rambugeiros. Aleluia. Fui enxertado. Aleluia. Eu me sinto aquele homem da mão mirrada quando Jesus acaba de chamar ele para o meio e ele fica constrangido. Porque agora todos verão os seus defeitos. Vai ver ele como ele é. Porque aqui ninguém está para usar capa e ficar se escondendo. Aleluia. Mas eu creio que assim como Jesus curou ele, vai me curar nessa noite. Às vezes o pregador vai pregar sobre cura, mas passando por enfermidades. Aleluia. E alguém pode até dizer, então é hipocrisia. Hipocrisia não, é fé. Eu acredito que enquanto eu faço a obra do Senhor, Ele cuida da minha saúde, cuida da minha vida, cuida da minha família. Os discípulos estavam fazendo a obra do Senhor, alimentando a multidão. Quando terminaram de alimentar a multidão, quantos cestos sobraram? Quantos discípulos eram? Então, enquanto eles alimentavam a multidão, Jesus estava preparando o alimento deles. Você pode glorificar nessa noite, você pode adorar nessa noite. Eu não preciso ir com a cara do pregador para dar glória. Eu não preciso sentir arrepio para dar glória. Eu só preciso acreditar que Ele está na minha vida. É o suficiente para a minha glória. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Bem-aventurados que não sentiram, mas acreditavam que Jesus estava com ele, lado a lado. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Jesus não fala com qualquer um, não, gente. Aleluia. Na verdade, eu só sou pregador porque no Brasil qualquer um pode ser pregador. Só sou pastor porque no Brasil qualquer um pode ser pastor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não me sinto digno. Aleluia. Por quê? Porque Moisés falou, Deus, manda outro, menos a mim. Eu matei um egípcio, eu sou foragido da justiça. Por que o Senhor não manda Jetro, que já é sacerdote? Por que o Senhor não manda Arão, que tem a ficha limpa? Porque Deus não é igual nós, irmão. Deus vai em alguém que a sociedade não dá nada por ele. Deus vai em alguém que nem a família quer ver mais ele, nem pintado de ouro. E Deus fala, é você que eu levanto para ser o pastor da minha congregação de Israel, porque ser pastor de verdade não é nenhum privilégio nesse mundo avacalhado. Ser pastor é só para alguém que já ia para os quintos dos infernos. Deus vai nele e pergunta, e aí, quer ir para o inferno ou quer ser pastor? Ele fala, eu quero ser pastor. Quer ir para o inferno? Não, porque o inferno é tão ruim que nem os demônios que estavam dentro do gadareno quiseram voltar para lá. Disseram, nos manda para a manada de porco. Se nem os moradores de lá querem voltar para lá, você acha que eu sou bobo de ir para lá? Vou nada. Vou continuar pregando do jeito que eu fui chamado. Vou continuar adorando do jeito que eu fui chamado. Ainda que alguns crentes fazem cara feia, não gostam do meu jeito de pregar, de adorar, mas para o inferno eu não vou. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Ei, o rebanho não é de Moisés. O rebanho é de quem? Ele está se esforçando para apacentar um rebanho que não é dele. A Bíblia diz que ele levava o rebanho, irmão, para o lado ocidental do deserto. Qual é o lado ocidental, irmão? É o lado subida. Se fosse oriental, seria andar no deserto, já não é fácil. Imagina
Porque Moisés é um tipo de pastor que gosta de apacentar, fazendo o rebanho subir. Ele entende que se levar o rebanho para baixo, vai chegar no mar Mediterrâneo. E rebanho não bebe água salgada. Mas ele entende que se levar o rebanho para cima, vai chegar no pé das montanhas. E é no pé das montanhas que nasce água mineral. Ele vai dar para beber para o rebanho direto da fonte. A fonte é Jesus e ela já está jorrando aqui. Nessa noite, lavando a tua vida, lavando a tua alma, renovando a tua força. Aleluia! 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 Deus olhando para Moisés, olha lá, irmão, o rebanho não é nem dele. Olha como ele se esforça para botar o melhor pasto para o rebanho, as melhores fontes de água, e o rebanho não é dele. Imagina se eu não vou colocar um rebanho de 2 milhões de almas na mão desse tal de Moisés. Ei, quando tu se esforça para auxiliar, apacentar rebanho que não é teu, quando tu entra na porta da igreja, tu sai do teu aconchego, do teu sofá, da frente da tua televisão, do teu celular, e tu diz, hoje eu vou lá cultuar Deus. Tu vem auxiliar, apacentar rebanho que não é teu. E assim como Deus manifestou para Moisés no Monte Horebe, vai manifestar na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na tua finança, na tua saúde. Vai! Então ele chega até Horebe. A Bíblia diz que no Monte Horebe, o Senhor se revela para ele numa chama de fogo. E o fogo pegava na sarça, mas a sarça não se consumia. Eu não sei o que é sarça. A teologia diz que a sarça é uma planta rasteira que sobrevive e que resiste no deserto. Um dia assistindo a novela da Rede Record na casa de uns irmãos, porque lá em casa nós não assistimos não. Mas não tem nada contra quem assiste, não. É melhor do que assistir outras coisas. Pelo menos vai entendendo um pouquinho das coisas de Deus. Não, eu prefiro a Bíblia, tá? Eu percebi que a sarça da Rede Record era uma árvore gigante, pastor. Se eu for pela teologia, eu vou entrar em contradição com a Rede Record. Se eu for pela Rede Record, eu vou entrar em contradição com a teologia. Eu não vou pela teologia. E também não vou pela Rede Record. Eu vou por aquilo que o Espírito revela na sua própria palavra. E se ele até agora não quis me revelar nada, então para mim a sarça é uma planta qualquer, uma moita qualquer, que sobrevive, que resiste no deserto. Porque Deus só manifesta o fogo dele em crente que resiste ao deserto. Deus só manifesta a glória dele em crente que sobrevive ao deserto. Quem está sobrevivendo ao deserto aqui é porque a glória de Deus está sendo manifestada na tua vida. Aleluia. Em contrapartida, muitos crentes não estão mais resistindo ao deserto, porque pararam de dar aquele glória do fundo da alma, pararam de dar aquele aleluia, pararam de dar a Deus o que é de Deus. Aleluia. Você lembra quando Moisés chegou a Faraó e falou: Faraó, libera o povo que pertence a Deus. Faraó negou liberar para Deus o que pertencia a Deus. Sabe o que Deus fez? Mandou praga em toda a terra do Egito. O que para os egípcios eram pragas, mas para Deus estava sendo uma maravilha. Quando o crente para de dar a Deus o que é de Deus, começa a acontecer coisa ruim na vida do crente. O crente começa a murmurar: só pode ser praga na minha saúde, no meu casamento, na minha finança. Mas Deus me trouxe dos Estados Unidos de Águas Vivas 2 para dizer para você que não é praga, é uma maravilha para tu voltar a dar a Ele o que é dele hoje. Agora! Quase morrendo, mas ainda estou pregando. A falta de ar horrível. Época de frio. Aí ataca mesmo. Mas não tem problema não.
Desde pequeno assim, porque desde quando Jesus nasceu, disse que um dragão já perseguia a mulher desde ela grávida para matar. Você escapa do demônio da droga, da bebida, da cachaça, mas tem um demônio que te persegue para matar a tua vida desde quando você nasceu. Mas o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Algumas das pragas atingiram os animais dos egípcios. Diga comigo: camelo, cavalo, jumento, bois, ovelhas. Cada animal desse representa algo na vida do crente. O camelo, para quem não sabe, é o animal mais apropriado para atravessar deserto. E sabe por que muito crente não está mais atravessando o deserto? Porque pararam de dar a Deus o que é de Deus. E os seus camelos já estão doentes. Mas se você voltar a dar a ele o que é dele, hoje ele vai sarar teu camelo. Esse deserto vai ter fim na tua vida. O cavalo, para quem não sabe, é o animal mais apropriado para vencer guerras. Os reis, quando voltavam vitoriosos das guerras, eles iam montados nos seus melhores cavalos. Não é à toa que o carro que mais compete hoje é o carro que tem mais cavalo. E sabe por que muito crente está perdendo guerra? Porque parou de orar, de congregar, de adorar, de abraçar, de colaborar, de ofertar, de amar, de perdoar, de evangelizar, de colaborar, e os seus cavalos já estão doentes. Mas volte a fazer tudo isso a partir de hoje. Ele vai sarar teu cavalo e essa guerra vai ter fim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Às vezes o pregador nem unção não tem, irmão. Mas a palavra ela tem unção por si só. Aleluia. Ela é viva e eficaz. Ela está dando giro aqui. Quando Adão pecou lá no Éden, Deus expulsou ele do Éden e colocou uma espada que envolvia para lá e para cá na entrada do jardim. A espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Jesus é o segundo Adão. Deus colocou querubins também na entrada do jardim. Se Jesus é segundo Adão, Jardim do Éden e Evangelho são coisas semelhantes. Jardim do Éden e Reino de Deus são coisas. Se tinha um querubim na entrada do jardim, então tem um querubim na entrada do Evangelho. Se tinha uma espada que volvia para lá e para cá, também tem uma entrada que volve para lá e para cá na entrada do Evangelho. Eu posso colocar um terno, um paletó, uma Bíblia debaixo do braço, entrar pelas portas da Assembleia, da Batista, da Metodista, mas será que eu consigo passar pelo querubim que tem na entrada do Evangelho? Será que eu consigo passar pela espada que tem na entrada do Evangelho? Se você vem aqui no intuito de adorar, agora enfrenta o querubim que tem aqui na entrada, enfrenta a espada que tem aqui na entrada, porque Jesus, que é a árvore da vida, te chama lá dentro. Porque capa religiosa não vai salvar ninguém. Se tu não for um crente mesmo, tá rachado, tu vai ficar. Aleluia. Aleluia. Jesus falou na sua palavra. Alguém foi tentar Jesus e falou: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus me faz uma nota, uma cédula, uma moeda. De quem é essa imagem? É de César. E essa inscrição de César. Aí ele falou: então dê a César o que é de César. Eita glória. E a Deus o que é de Deus. Quem quer ficar rico trabalha para César. Porque César é o dono do dinheiro. Quem trabalha para Deus recebe de outra forma. Recebe vida eterna, recebe salvação, recebe humildade, recebe longanimidade. Mas não é proibido trabalhar para César, não. Você só não pode querer atrapalhar quem Deus levantou para trabalhar para Ele. Eita glória, Jesus. Porque Jesus largou a carpintaria com 30 anos, irmão. Aleluia. E ele foi fazer o que é obra de Deus. E sabe o que ele disse depois? Eu trabalho até agora. Porque trabalhar para Deus também é trabalho. Embora alguns não queiram reconhecer, mas trabalhar para Deus é trabalho.
não vai, Satanás. Pode parar a mim que sou pecador. Quem tentar parar a palavra vai ser explodido. Vai ser comido de bicho. Quem tentar parar a palavra vai ser comido pelos cães igual Jezabel. Aleluia, para não. Tenta nos emudecer. Esse complexo que a gente sente, esse medo de pregar, medo até de desmaiar em cima do púlpito. É os olhos invejosos, olhar de treva. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo estará em treva. Se a luz que é em ti for em treva, ainda diz: se a luz que é em ti for em treva, é pior do que treva, irmão, porque é uma luz que engana. Meu Deus. Falso crente. Aleluia. Ei, Jesus falou na sua palavra. Hoje nós profetizamos em parte, falamos línguas em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Nenhum teólogo na face da terra consegue interpretar a Bíblia perfeitamente, só Jesus. E se eu não interpreto perfeitamente, eu vou parar de julgar a vida alheia. Eu vou parar de falar mal do traficante, do gay, do miserável, da prostituta, do Lula, do Bolsonaro. Vou parar. Aleluia. Glória. Vou parar, porque Jesus falou que quando o trigo foi semeado, dormiram, cochilaram e o joio veio junto. Alguém quis arrancar o joio. Não, e Jesus falou: não. Porque se você for arrancar o joio, o trigo parece com o joio. São idênticos. Às vezes eu penso que tu é joio e tu é trigo. Às vezes eu penso que tu é trigo. Aleluia. Ele falou: não deixa para os anjos, porque o anjo vai ver escrito na testa quem é quem. Nós não conseguimos saber quem é quem, mas ele sabe. Ele sabe, ele não vai se enganar. Deixa para o anjo. Glória a Jesus. O mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão. E para nós aqui, tecnicamente, todo mendigo tem um Zé Mulano na vida, no mínimo. Mas no dia de levar para agora, Jesus expulsa o demônio da vida dele. Tem pessoas que não vai botar nunca o pé numa igreja. Mas no dia da volta de Cristo, ele vai expulsar Maria Padilha, Pomba Gira, Enxucaveira, os Zé Pilinga da vida. Bora, vem morar comigo.